Brasileiras e brasileiros, minhas amigas, meus amigos, meu abraço. Estamos, como todo mundo já sabe, desde o dia 29 de dezembro de 2017, com a responsabilidade do Brasil sobre os meus ombros. Não estou muito preocupado porque eu apenas sintetizo o povo na presidência da República. Pela primeira vez na história do Brasil, o povo assumiu por inteiro o cargo de autogoverno. Não é bem uma ditadura sui generis no mundo, porque ela é uma democracia constitucional espiritualista religiosa, segundo a Constituição que nós escrevemos em 1988. Mas, teoricamente, ela se pareceria muito, a situação se pareceria muito com um absolutismo. O povo resultaria sem governo, seria o autogoverno do povo inteirinho, sintetizado em mim. E para que eu não fique absoluto, nós, quando escrevemos a Constituição, sabíamos do momento que ia ocorrer no Brasil, porque a gente conhecia a bandidagem toda que está aí no poder, tudo bandido, vagabundo. Como diz o meu amigo, que buscava motorneiro, tupamaros, por aí, malacos, que não tem qualificação, então dizer aquilo que não tem qualificação, que não dá para a gente conceituar por algum nome do acervo cultural e histórico da humanidade, e não tem um nome entre os animais, nem os insetos, então é um malaco. E é o que está aí no poder. A gente sabia que eles iam assumir, e enquanto tivessem o que roubar, eles estariam roubando, do jeito que se organizaram, com gangues políticos. De 2 em 2 anos se reúnem, fazem uma eleição estelionatária, com dinheiro roubado dos cofres públicos do próprio povo, e redistribuem o país entre si através das bases parlamentares, governo participativo, coalizões políticas, acordos de lideranças, acordos suprapartidários, e agora, depois que tiveram de uns defenderem os outros entre as quadrilhas e corporações que usurpam os poderes públicos, eles criaram mais a figura da tolerância com os desvios, que eles chamam, em benefício do Brasil. Quer dizer, quando o crime excede tudo o que é lógico dentro do direito, dentro da lei, então eles criaram agora a instituição da tolerância em benefício do Brasil, para não convocarem as Forças Armadas a assumirem o poder. O que não é preciso, porque qualquer cidadão pode fazer isso. E os cidadãos todos fizeram quando assumiram a presidência da República, num ato de posse da instituição da presidência da República comigo ali dentro. E eu, com mais de 50 anos de poder, lidando com bandidos, com marginais de toda a espécie, é claro que, como diz o ditado popular, sou osso duro de roer. Agora, por que eu não estou lá despachando na sede do governo da República? Porque nós estamos com um Estado paralelo terrorista de bandidos,
chefiado por Michel Miguel Elias Temer Lulia. Esse malaco está com o decreto de prisão constitucionalmente formalizado. E um sujeito que é bandido, terrorista, vagabundo, da pior espécie, porque nunca fez nada de útil para o país e se aposentou com 56 anos de idade, sem nenhuma razão para isso, porque se tivesse qualquer razão para isso, estava gozando da aposentadoria dele em qualquer lugar do mundo por aí, desinfetando o solo brasileiro. Mas é ladrão mesmo. Ele se aposentou, uma modalidade de assalto aos cofres públicos que não parou nunca de praticar. Parece que ele traz isso no sangue. E com 56 anos, aposentadoria de R$26 mil por mês. Nós temos uma pesquisa na população brasileira, 25% das famílias brasileiras não tem um mês de aposentadoria dele de capital para viver. Vive embaixo de pontes, embaixo das marquises de edifícios, dormindo pela rua. 25% dos brasileiros nessa situação. Quando esse malaco rouba R$26 mil por mês dos cofres públicos pela modalidade de aposentadoria. Isso aí é uma agressão à nação. E em todos os sistemas jurídicos do mundo, em toda a parte onde a humanidade está organizada pela lei, o direito e a justiça, a agressão tem como reação a legítima defesa. E a legítima defesa não tem limite até o momento em que a pessoa, a vítima, se livre do agressor. Então ela vai desde quebrar a cara do sujeito, para ver onde está a vergonha dele, se está atrás da orelha, onde que está, até moer ele e mandar para o cemitério, se for necessário, pela legítima defesa. Porque neste momento se tipifica no Brasil inteiro a favor de todos os cidadãos e cidadãs. Todos nós estamos sob agressão extrema. Nós não estamos suportando uma situação de degeneração moral da sociedade brasileira. Nós estamos sofrendo um estado de guerra convulsional, terrorista, de massacre da nação. E então, todos nós somos vítimas disso e estamos investidos da legítima defesa. E é por isso que eu uso esta retórica. A retórica do homem agredido e que está dizendo ao agressor: vou te arrebentar. Isso vai acontecer mesmo. Por isso, como interventor constituinte interino da República, interventor quer dizer, eu sou a nação de bem, a nação que é coberta pela Constituição. E é esmagadora maioria, porque embora nós vivemos esse alarido de bandidos, eles são a minoria. Então, eu como interventor, eu sou essa maioria absoluta, instrumentalizado com a Constituição da República, que me faz o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas brasileiras, que estão entre as 4
mais respeitadas do mundo. E para mim é a mais respeitada do mundo porque quando a ONU tem suas decisões de pacificações ou de missões militares internacionais, é o Exército Brasileiro, são as Forças Armadas Brasileiras que ela convoca para essas missões. E os nossos militares saem delas sempre condecorados. Então eu tenho um orgulho particular em ser o comandante supremo e autoridade suprema das nossas Forças Armadas. Pela Constituição da República, elas são como o revólver na cintura da gente. Como se a gente estiver numa peleia e não puxar o revólver e não acionar ele contra o inimigo, a gente apanha com ele na cintura ou até morre com ele. Foi o que aconteceu nestes 15 anos da nação apanhando de um punhado de bandidos. Nossos generais não são bundões, como às vezes a gente ouve dizer, e nem estão alheios aos problemas da nação. Nossos generais, nossos brigadeiros, nossos almirantes, eles sofrem mais do que as pessoas comuns, porque eles sofrem a alma da pátria que lateja dentro de seus corações. Eles sofrem o gemido do povo, mas são escravos da lei. Porque se não forem escravos da lei, eles acabam se voltando contra o sacerdócio militar, que é a contenção dos maus em benefício dos bons. E a nossa Constituição estabelece que eles só podem vir à cena armada quando o povo as convoca para isso. E não foi o povo que reagiu, nem eu. Em 2004 eu estava dedicado à minha esposa, a gente viajando para lá e para cá, dedicado à minha família, às minhas filhas, ao meu escritório. Eu gosto muito de comandar ações na justiça, porque justiça não existe. Existe o jogo retórico, onde eu me considero um excelente jogador. Gosto de levantar a banca para ver o meu cliente sorrir e me oferecer um churrasco. Sempre foi assim. E eu estava muito feliz nessa vida, cheio de amigos. Quando eu tive de vir para Brasília, porque estava uma guerra civil armada. E naquele tempo, em 2004, não podia passar pela mente de qualquer brasileiro responsável a hipótese de haver um confronto com o Lula no poder. Porque o Lula era a curiosidade do mundo. O mundo estava todo curioso de um analfabeto, sem profissão, sem carteira assinada, embora isso não o impedia de ser presidente de sindicato. Enfim, era uma curiosidade que o mundo estava de olho para ver como aquela curiosidade ia se transformar em alguma coisa que pudesse ser definido pela inteligência escolarizada. E isso dava a ele
um lugar de ator em pleno sucesso de palco perante a nação brasileira. E como ele era o dono do cofre, é evidente que se houvesse um golpe contra ele, ele responderia sem necessidade das Forças Armadas, armando a população civil, que ele tinha condição de fazer isso, dadas as nossas fronteiras de 27 mil quilômetros, que ainda hoje não temos condição de fechá-los, quanto mais há 15 anos atrás. Então, não era lícito sonhar-se com o que as oligarquias de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro haviam programado, com José Alencar de vice do Lula, para daí, através de um golpe, tirá-lo do poder e reinstalar a República do Café, que as Forças Armadas haviam eliminado de 1964 a 1985, quando estabeleceram as bases para a civilização brasileira, que agora estamos começando a empreendê-la. Eu conto tudo isso aí em prosa e verso, porque sou autor de tudo, desde 1969, por desempenho efetivo, sob o comando do meu saudoso e insuperável mestre, General Golbery do Couto e Silva. Como pertencente à equipe de inteligência de suprimento privativo do presidente da República, eu tinha o dever moral, como homem, quando Dilma promulgou a sua lei terrorista 11.528, 2011, restabelecendo o status quo ante da Revolução 64, declarando-se vencedora com toda a bandidagem que acompanha, e a nação vencida em seus soldados vivos e mortos. E ela pretendia, numa primeira etapa, criar uma situação sobre os militares, sem o mínimo respeito, como se espera de uma terrorista, praticante de aborto na prostituição da guerrilha. Então eu me levantei pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo à Comissão da Verdade que não precisava investigar ninguém. Eu era, sou e serei pela história afora o mentor de tudo que aconteceu na Revolução de 64. Não era sozinho. Eu fazia parte de uma equipe, a famosa equipe do Golbery, que fazia o chão tremer, porque ninguém conhecia e ninguém sabia o que exatamente nós fazíamos. Porque todos nós tínhamos coisas estranhas. Eu era advogado. De vez em quando sumia pelo Paraguai, por isso vivia na fronteira. Ninguém sabia o que a realidade fazia. E diziam muito mais coisa de mim naquele tempo do que diziam agora. E coisa que vocês não imaginam. Mas era aquela incógnita. Se é um bandido,
como é que ele passa as fronteiras para lá e para cá e as Forças Armadas não prendem? Se é qualquer uma coisa fora da lei aí, por que a justiça não se invoca com ele? E quando as ações saem do escritório dele, tem um tratamento diferenciado nos fóruns. Era aquela coisa, como se repetiu agora com o processo interventorial. Eu já falei isso várias vezes, mas nosso povo demora a entender, então é preciso que a gente esteja sempre repetindo. Então, em 2004, começamos a reação de cidadania. Não fui eu que comecei isso. Foram as Forças Armadas. Meus generais foram atrás de mim para que a gente desse um jeito naquela situação. E ao dar um jeito naquela situação, nós tivemos de instaurar a reação de cidadania que tínhamos colocado na Constituição. Na reação de cidadania, nós tínhamos de efetivar um objetivo diretamente oposto ao projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, o massacre da nação, a destruição da pátria, através do crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações quadrilheiras. Esse era o inimigo a destruir, antes que ele destruísse a pátria. E então tínhamos de ter a nossa identificação contra ele. E essa identificação, então, estava dentro da Constituição, que é a intervenção constituinte no processo histórico. Ninguém sabia disso a não ser eu e os militares, porque ninguém tinha lido a Constituição. Ninguém usava ela, nem os próprios advogados. Então fui eu que instaurei o povo brasileiro, pela intervenção constituinte no processo histórico, contra o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos. Mas, como não era interesse nosso de enfrentamento armado, porque o nosso trabalho era contra o golpe, era contra o surgimento de uma guerra civil no Brasil, então nós partimos para a guerra de inteligência. E na guerra de inteligência, modéstia à parte, eu sou bastante esperto nela, porque nisso eu sou uma produção de laboratório e acredito que de um dos laboratórios ainda insuperáveis do mundo. Porque produzidos por ele, não fui só eu, nós éramos uma equipe bastante vasta. Mas se acabou a cortina de ferro, se acabou a Guerra Fria, se acabou a União Soviética e quase se acabou o comunismo no mundo. Ele não tivesse restado em Cuba e no Brasil
hoje a civilização estava livre dessa peste. Mas nada é absolutamente perfeito. E a nossa tarefa também não foi absolutamente perfeita. Nós não fomos até o final da eliminação da bacteremia ideológica dentro da civilização. Facilitamos e ela recrudesceu no Brasil, com bastante gravidade para a humanidade inteira, porque o Brasil é a quinta maior nação do mundo, juntando os 23 países que com ela se congrega no Foro de São Paulo, colocou o mundo apreensivo de dias muito nervosos que nós passamos nos porões dos poderes. Mas, como o ideário da Revolução de 64 previa, que a bandidagem ia se extinguir pelo suicídio de poder quando tivessem roubado tudo o que o país tinha para ser roubado, iam começar a se delatar entre si, a se entregar entre si, e aí iam perecer. E era a vez então de nós apressar a estratégia de sufocamento deles na forca, para que a coisa acontecesse sem maiores violências do que a violência que eles teriam instalado. E acredito que corrigimos o defeito na nossa missão, porque estamos com todo aquele perigo que chegou a preocupar o mundo, reduzido em 2 malacos. Luiz Inácio Lula da Silva, que havia em 2003 dado o golpe de Estado terrorista contra a democracia constitucional, espiritualista, religiosa brasileira, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, e o outro malaco, Michel Miguel Elias Temer Lulia, hoje chefe da bandidagem, das corporações terroristas que se agregam no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal e até em porcentagem das Forças Armadas. Mas se resume tudo aquele perigo, hoje se resume nesses 2 malacos que estão legalmente, constitucionalmente, legitimamente, institucionalmente e necessariamente, que são os requisitos e pressupostos da intervenção constituinte no processo histórico que levou o povo ao exercício direto do poder em mim. Esses 2 malacos estão assim entregues à reação de legítima defesa da nação. E como até agora eu não tive, a não ser do punhado de brasileiros que comigo formaram e formam o comando da intervenção, e dentre eles vou me lembrar para sempre daqueles que tiravam R$20, R$30 de suas aposentadorias de salário mínimo para custear as despesas da intervenção, que continuam sendo enormes,
a esses brasileiros, eu prometo aqui que o Brasil, pelos séculos afora, reverenciará um monumento a eles, com Ulisses Guimarães no pináculo, transmitindo este momento de geração para geração como os patriarcas da civilização brasileira. Então eu convoco a nação inteira, que ficam falando em intervenção, sem saber o que é intervenção, ficam falando em movimentos, em manifestações. Não precisa fazer nada disso. Me chame em algum lugar, para mim, como o chefe supremo da nação, magistrado supremo da nação, ir buscar Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Miguel Elias Temer Lulia. É claro que, como cristão, eu os prefiro vivos para serem levados a cortes marciais e responderem ao processo, que, como autores de crime contra a humanidade, um genocídio de mais de 11 milhões de pessoas que a nação brasileira sofre, recebam suas sentenças e sejam condenados. Mas também não tenho nenhuma objeção em receber o relatório para ir buscá-los, dizendo que houve reação e quem os imobilizou teve de usar da legítima defesa em seus extremos. Sejam homens, cidadãos brasileiros, se vocês são cidadãos, porque os dois vossos inimigos finais estão nas vossas mãos para vocês tirá-los de circulação. Eu poderia prendê-los hoje, poderia prendê-los amanhã, eu posso prendê-los a qualquer hora, mas vou aguardar uns dias para que vocês façam isso, porque senão eu vou ter de dizer que o Estado brasileiro terá de assumir os vossos filhos, porque vocês não são homens para criá-los. Estão aí os dois bandidos que vos massacram. A mim não estão massacrando, mas estão massacrando vocês, desempregados, vivendo de bico, vivendo desqualificadamente. Então os homens, os dois homens que vos colocaram nessa situação estão nas vossas mãos. Os fuzileiros navais, as tropas de elite do exército, a aeronáutica, estão me equipando como o revólver equipa a pessoa em sua cintura. Eu posso usá-los, mas primeiro eu quero saber se restarei para a história, eu, com esse punhadinho de homens que assinam comigo a intervenção, ou se a
a nação brasileira tem homem suficiente para mim equipar a polícia militar com mais 500 mil homens que eu preciso para fechar os 27 mil quilômetros de fronteiras e eliminar da civilização brasileira a bandidagem que está aí, matando 174 pessoas por dia na criminalidade comum. Esse sangue que escorre nesse arraial é o sangue que escorre das minhas veias. E eu estou de pé com as Forças Armadas na cintura por esse sangue, dizendo aos homens brasileiros: preciso de 500 mil de vocês na Polícia Federal. O salário menor, já falei no Face, será de 18 mil reais. Porque nós não vamos ter mais bandido roubando os cofres públicos. Então vamos ter dinheiro para uma civilização bem fundada, bem encaminhada. Preciso de mais 800 mil homens e mulheres também na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Porque precisamos equipar as nossas Forças Armadas ao grau da megapotência que nós somos no planeta. Somos donos da água potável, que preservará a vida na Terra por mais 5.000 anos. Até 80% das necessidades de consumo dessa preciosidade da natureza. Somos donos de 243 trilhões de dólares de patrimônio de socorro da humanidade, no qual a nossa farmacopeia natural e a produção de alimentos que nós desperdiçamos aqui, enquanto o mundo passa fome com dinheiro no bolso, nós precisamos responder ao apelo de Deus agora e dizer: somos o teu povo para socorrer a tua humanidade. E vamos nos organizar para aqui em Brasília começar a juntar o alimento que as crianças lá fora estão morrendo por falta dele. E que aqui é só nós processá-los e enviá-los para essas nossas populações. Porque somos partes uns dos outros, como uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. Então, como George Eliot já observou, o gemido de qualquer ser humano, em qualquer lugar onde haja gente, repercute na alma de todos. Senão, enquanto vivemos, nós o sentiremos no último segundo da nossa existência. É com esta consciência que eu venho proseando com a nação.
Eu sei que somos uma nação suprida de homens. Mas nestes últimos 15 anos, esses homens se massificaram. E hoje, como eu tenho ouvido em universidades, eu tenho ouvido por quase todo o contexto nacional, de dia, esses homens falam grosso, de noite misturam a saliva. É preciso que, então, de dia, os nossos homens desmintam isso. E para esse desmentido, o povo, no exercício direto do poder, mas não é a maioria, o povo que assinou a ata de posse na instituição da presidência da República comigo, dá 43% do colégio eleitoral de 144 milhões de pessoas. Então, dentro de poucos dias, eu estarei submetendo essa ata ao referendo desse colégio eleitoral, para que não haja dúvida perante os foros internacionais e perante o que nós precisamos fazer aqui sobre a legitimidade dos meus atos na encarnação do meu povo. Se o referendo for menor do que os 43%, não tenham dúvida de que eu reconhecerei. Mas tenho certeza que vai ser maior, porque a última pesquisa que me foi entregue quarta-feira, eu estou com 87% de brasileiros e brasileiras nervosos, porque não me viram ainda subir a rampa do Palácio do Planalto. Então a convocação que eu estou fazendo aos meus homens do Brasil, e que eu tenho certeza que são iguais aos meus homens das Forças Armadas, pelos quais eu sou apaixonado. Tão apaixonado que uso essa roupinha deles aqui. E posso dizer isso sem cestro, porque desde que eu era novo, meus amigos já diziam: você pode se esbaldar, porque jamais alguém vai desconfiar que você um dia use cuecas rosa-choque. Porque mesmo que você quisesse ser viado, não ia ser por absoluta falta de namorados ou de clientes. E de fato, quando eu estou pelado, eu concordo com eles. E até não sei por que tive 3 esposas. Tenho uma, a última, extraordinariamente lindas. Não sei o que elas veem em mim. Dizem elas que sempre viram um homem, um macho. Então eu posso dizer de boca cheia: sou apaixonado pelos meus generais, pelos meus soldados,
que eu os tenho como filhos. E tenho certeza na fidelidade deles. Se os homens do meu país, que são iguais aos meus homens fardados, falharem no presente que eu estou lhes dando, para que esse monumento dos patriarcas do Brasil agregue todos os homens brasileiros desta geração, falharem os meus homens fardados, cumprirão o decreto de prisão que está, aliás, nas mãos dos respectivos comandos e da Polícia Federal, aguardando a minha ordem de cumprimento, como também está no Supremo Tribunal Federal, devidamente homologada pela Corte Suprema, a Corte Constituinte, na pessoa da ministra Carmen Lúcia. O respeito da nação, ministra Carmen Lúcia. O respeito da nação, ministro Luiz Roberto Barroso. O respeito da nação, ministro Luiz Fux. Vocês três vão permanecer na Corte Excelsa. Os demais, estou terminando a notificação para eles entregarem as investiduras. Porque se não fizerem isso, vão fazer companhia com Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele for recolhido. Mais uma vez repito, essas tranqueiras, esses estrumes despencados das latrinas do inferno, está nas mãos de vocês, homens brasileiros, para varrê-los de volta para onde eles vieram. Eu confio em vocês, os vossos filhos confiam em vocês, as nações futuras, eu tenho certeza, que vão se orgulhar de todos nós juntos. Muito obrigado e Deus os abençoe.